Defesa de Felipe Martins confirma a presença do ex-assessor de Jair Bolsonaro no próprio julgamento no STF pela primeira turma do STF nos dias 22 e 23 de abril, ou seja, amanhã e depois de amanhã. Cumprindo prisão domiciliar em Ponta Grossa, no Paraná, Felipe Martins segue todas as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes. Nós vamos conversar com a nossa querida repórter Sara Pérez, que vai trazer outras informações a respeito do caso. Boa tarde, Sara. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Pois é, a gente traz aí atualizações sobre essa vinda de Felipe Martins aqui para a capital da República para acompanhar, né, o julgamento do núcleo 2 da suposta tentativa de golpe de Estado que ocorre, né, amanhã e quarta-feira aqui em Brasília. A defesa de Felipe Martins solicitou aí ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que revesse as medidas cautelares impostas ao ex-assessor de Bolsonaro que permitiram a sua vinda aqui para Brasília. Na determinação de Moraes da semana passada, foi permitida a vinda de Felipe Martins, né, da sua saída da prisão domiciliar para vir ao julgamento, porém, Moraes estipulou aí um tipo de itinerário ao ex-assessor de Bolsonaro. Felipe Martins tem autorização apenas para desembarcar no aeroporto de Brasília, ir para o hotel, do hotel para a sessão do julgamento aqui na sede, né, do Supremo Tribunal Federal e da sede para o hotel, assim na terça e quarta-feira, antes que ele possa retornar para a sua residência lá em Ponta Grossa, né, no Paraná. Com isso, a defesa de Felipe Martins pediu então essas revisões e o ministro Alexandre de Moraes decidiu hoje, né, dia 21 de segunda-feira, que essas medidas vão permanecer, Geisiane. Além disso, também determinou que Felipe Martins não pode ser filmado, gravado ou ser feito qualquer tipo, né, de imagem do acusado aí durante o julgamento, sob pena dele ser multado ou até mesmo ser preso no regime fechado. Na determinação de hoje de Alexandre de Moraes, ficou decidido o seguinte, abre aspas, todas as medidas cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou do seu deslocamento para que por terceiros, sob pena de multa imediata em prisão, nos termos do artigo 312, inciso 1º do Código de Processo Penal. Ou seja, Geisiane, Moraes liberou a vinda de Felipe Martins para Brasília para acompanhar o julgamento, mas, de certa forma, há impedimentos muito sérios, porque o Felipe Martins pode ser responsabilizado se for filmado por pessoas que ele sequer conhece, por exemplo, por alguém da imprensa que vai estar cobrindo amanhã a entrada, né, da sessão do julgamento na primeira turma, ou até mesmo de um popular, enfim. Por isso, fica aí um pouco receosa a defesa de Felipe Martins de permitir a sua vinda para o julgamento, mas a priori é esperada sim a presença de Felipe Martins. Deve ser feito aí um esquema para que ele entre pela garagem ali do edifício, né, do Supremo Tribunal Federal para tentar evitar aí essas filmagens que são proibidas sob pena dele ser então preso no regime fechado. Além de Felipe Martins, amanhã são também, né, analisadas as denúncias contra os seguintes acusados: Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Marcelo Costa Câmara, também ex-assessor de Bolsonaro, o Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Marília Ferreira de Alencar, também delegada da PF, e, logicamente, né, o Felipe Martins. A gente segue acompanhando, vamos estar ali amanhã, durante todo o dia de julgamento. Geisiane, pode ter certeza que amanhã a gente traz todos os desdobramentos desse julgamento, as decisões, os principais tópicos ali discutidos nesse julgamento. Volto com você. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Gustavo Lopes, então estamos aí, né, com a autorização. Olha que coisa curiosa, o juiz, né, que também se coloca como vítima ali dentro do processo o tempo inteiro, autorizou que o Felipe Martins acompanhasse o próprio julgamento. Então, assim, a primeira curiosidade que nós temos aí a respeito do caso é essa. Tem aí esse clima de tensão. Vale ressaltar aquela multa de R$20 mil aplicada há pouco tempo, justamente em cima do doutor Sebastião e do Felipe Martins, em decorrência de um vídeo em que o Felipe Martins não diz absolutamente nada. Ele só aparece no vídeo ao lado do seu advogado, Gustavo Lopes.
Geise, é difícil achar adjetivos para esse caso, né? Como todos os casos, né, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, mas esse em especial, ele é para além do kafkaniano, né? Eu até ia sugerir que a gente usasse esse termo kafkaniano, mas eu acho que não é pouco, né, para tentar explicar o que é esse caso. Porque o que ele está promovendo, o que ele está pretendendo, né, apesar de parecer que ele está sendo muito bondoso ao permitir que o Felipe acompanhe o próprio julgamento, ele está pretendendo o desaparecimento do Felipe Martins. Ou seja, ele apareceu num vídeo, como tu bem lembrou, sem falar absolutamente nada e ele não poderia ter aparecido. Agora ele proíbe que ele seja filmado ou fotografado. Que controle o Felipe vai ter? É óbvio que ele vai ser filmado e fotografado, porque é um julgamento que despertou muito interesse, vai ter muito acompanhamento da imprensa, vão ter curiosos, vão ter apoiadores, vai ter todo tipo de gente lá filmando e fotografando o Felipe Martins. É evidente e ele não tem controle sobre isso. Então, assim, isso é um absurdo, isso é surreal, isso não tem sequer previsão jurídica. Lembrando, né, falando em previsão jurídica, que o Felipe Martins sequer deveria estar preso, porque a alegação do ministro Alexandre de Moraes para prender o Felipe Martins é uma viagem que ele nunca fez, e já ficou comprovado, tanto pela empresa aérea, isso já há muito tempo, né, de que o Felipe Martins jamais deixou o país naquela época, né, naquele período ali, naquela data em que ele está sendo acusado de fugir do país. Inclusive, autoridades americanas já confirmaram que ele jamais deu entrada nos Estados Unidos naquele período, ou seja, é insustentável sobre todos os aspectos a prisão do Felipe Martins. Agora ele chega a Brasília com todas essas restrições, como se fosse um terrorista, como se fosse alguém muito perigoso, que se trata-se apenas de um cara que está sendo extremamente injustiçado. Então, assim, a gente já imagina, né, o desdobramento desse julgamento, é óbvio que o ministro Alexandre de Moraes já tomou a sua decisão, mas é importante, né, que a gente faça a cobertura e siga denunciando não só esse, mas todos os abusos cometidos pelo STF.